não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Ali o Robert Sungenis, ele cita uma pesquisa de que entre os cientistas, de modo geral, você tem 40% de pessoas crentes, católicos, protestantes, judeus. Mas, entre os cientistas que são formadores de opinião, quer dizer, caras que estão na mídia, que aparecem na televisão, essa coisa toda, isso aí baixa para 10%. Tá certo? Então, quer dizer que a classe científica, ela tem essas duas características fundamentais. Primeiro, ela é nos seus representantes mais notórios, ela é ateística militante. E segundo, ela está infestada de vigaristas, trapaceiros, etc., num nível que a população em geral desconhece. Ali no próprio livro do Sungenis, você tem ali centenas de depoimentos, né, de cientistas que observaram isso, ficaram chocados, e os depoimentos de fulanos que confessam as suas próprias fraudes com um cinismo absolutamente estarrecedor. Tá certo? E esse problema da fraude científica, que onde até uns 20 anos atrás era uma coisa mais sabida no âmbito dos próprios profissionais, mas não muito visível para o povo, começou a se tornar visível porque as fraudes se multiplicaram. E quando chegou ao ponto de que a revista Lancet, que é a revista médica mais respeitada do mundo, começou a aceitar dinheiro para publicar esse ou aquele trabalho, falava, então está tudo perdido, né? Muito bem, então a pergunta é se a própria disseminação do ateísmo dentro da classe científica não produziu isso. Bom, a pergunta pode ser transformada para uma outra fórmula. Quer dizer, qual é o padrão, de onde vem o padrão de moralidade que forma a mentalidade dessas pessoas? Quer dizer, a que elas são fiéis? Qual é a autoridade que existe acima delas, a qual elas prestam obediência? Não é isso? Algumas aulas atrás, no Seminário de Filosofia, eu tinha explicado como a profissionalização, né, da atividade filosófica contribui muito para a decadência, porque na medida em que o filósofo deixa de ser um indivíduo que fala em seu próprio nome e ele passa a ser um profissional, ou seja, um papel social que fala para outros papéis sociais, o nível de comprometimento do sujeito com o que ele está dizendo vai baixando. Quer dizer, se ele pode dizer coisas nas quais ele só acredita profissionalmente, mas que pessoalmente ele não acredita, então é claro que o nível de responsabilidade vai baixando e o próprio senso de integridade da consciência vai sendo diluído. Quer dizer, o cara se acostuma com a língua dupla, ou tripla, ou quádrupla. Então isso de fato aconteceu já na formação da Universidade Medieval. Porém, não chegou a ter consequências desastrosas. Por quê? Porque eram todos católicos praticantes e estavam acostumados com a confissão e, portanto, com o exame de consciência. Claro, a prática do exame de consciência depois se perdeu completamente. Hoje em dia, a confissão é praticamente um formalismo. Não implica um exercício de autoconhecimento. Eu ainda me lembro no livro do Adolphe Tanqueray, sobre
teologia ascética, ele tinha lá a fórmula do exame de consciência, que eram 100 perguntas para o indivíduo fazer para ele mesmo. Será que eu fiz isso? Será que eu pensei aquilo? Será que minha intenção foi aquela? Você tinha que realmente buscar um autoconhecimento objetivo, quer dizer, uma rememoração correta das coisas. Né? Você era obrigado a saber quem você era. À medida que essa prática vai se perdendo, então começa, vamos dizer, a autoindulgência. O indivíduo ele se permite fazer certas coisas porque ele não tem que prestar satisfações nem perante sua própria consciência, quanto mais perante Deus. Quer dizer, não era tanto o sacramento da confissão, mas a prática do exame de consciência. Não é isso? Na medida que isso vai desaparecendo, então começa a aparecer surgir um outro tipo de intelectual que, se não tem que prestar satisfações perante o tribunal da sua própria consciência, ele pode trapacear consigo mesmo. E se pode trapacear consigo mesmo, muito mais com os outros. Não é isso? Então começa toda uma política de fingimento. Ao mesmo tempo, na entrada da modernidade, você tem um florescimento da arte do teatro. Você tem todo aquele fenômeno, vamos dizer, com o surgimento dos intelectuais palacianos, que já não era uma classe profissional, mas era uma classe de protegidos, uma classe de minions, como eles chamam aqui, né? Os queridinhos dos ricos, né? Então surge também toda aquela série de regras de conduta que se destinam a fazer o cortesão perfeito, né? E tudo isso é baseado na aparência, não na realidade, né? Então se cria uma atmosfera de uma falsidade, uma hipocrisia, que Thomas More, por exemplo, né? Ele se queixa de que ele não aguenta mais esse... Thomas More era um cortesão, um homem da nobreza, mas ao mesmo tempo era um santo da igreja, né? Então ele tinha que frequentar esses meios da alta política, essa coisa, e ele vomitava dentro da tamanha falsidade deles. Quanto mais mentiroso for o sujeito, mais ele vai ser acreditado. Quer dizer, as pessoas acreditam, não é apesar de ser mentira, acreditam porque é mentira, né? Então, é claro que a degradação moral da classe intelectual se reflete também, vamos dizer, na prática da trapaça dentro das suas próprias obras. Tá certo? E então começa, vamos dizer, mais ainda, como você tem nessa nova classe de intelectuais, tem muitos indivíduos que pertencem às sociedades secretas, eles são obrigados à prática da língua dupla. Quer dizer, você cria uma espécie de ascetismo do mal. Se antes você tinha obrigações perante Deus, você tinha que se autoconhecer, e você tinha que, vamos dizer, praticar aquele tipo de humildade, que é simples conhecimento da realidade, admissão da realidade. Agora, a obrigação se inverte. Você tem a obrigação de mentir, você tem a obrigação de fingir. Você tem que ter uma conversa para fora e outra conversa para dentro. Então, e isso já está... Acho que parou aqui. Não. E isso já está, vamos dizer, na própria constituição da nova classe intelectual. E, portanto, já está na constituição das ciências. Uma coisa que aparece aí, por exemplo, é que uma coisa onde isso se manifesta é, por um lado, que todas as novas teorias e investigações que começam a florescer, então, todas elas têm inspiração esotérica, especialmente pitagórica, né? Platônico-pitagórica. E, ao mesmo tempo, aparecem em público como se fossem investigações puramente científico-materialistas experimentais. Então, cria ao mesmo tempo um florescimento esotérico e a proibição
do esoterismo impuro. Tá entendendo? Então, quer dizer, toda a concepção mesmo da ciência moderna como um negócio que é baseado na pura experiência, na articulação de razão e experiência, ela já é falsa na base. Né? Não houve nenhuma intenção de fazer isso. Ao contrário, houve a intenção de inocular nas altas esferas intelectuais toda uma herança esotérica que estava mais ou menos abafada pela igreja, e fazer isso de maneira tão camuflada que parecesse exatamente o contrário. Isso aí é notável, por exemplo, em Galileu e Newton, é notabilíssimo. Né? Quer dizer, não é só o fato de que estes indivíduos fossem, como se pode imaginar erroneamente hoje, fossem cientistas no sentido moderno da coisa, inteiramente, vamos dizer, materialistas, experimentalistas, racionalistas, e que nas horas vagas se ocupasse de alquimia ou de bruxaria. Não. Uma coisa estava profundamente articulada na outra. Quer dizer, tratava-se de dar uma visão do mundo que fosse, na sua essência, pitagórica, isto é, modelada sobre a ideia de que os números, as propriedades matemáticas, são a essência da realidade. Tá certo? O que permite, então, as maiores extravagâncias. Quer dizer, você concebe o mundo mediante um modelo matemático e depois você faz alguns arranjos para mostrar que, aparentemente, as coisas se dão assim na realidade. Esse é o caso, especificamente, de Galileu. Galileu jamais realizou um único experimento, para dizer a verdade. Quando ele realizou, estava errado. Os experimentos dele eram todos imaginários, concebidos de acordo com um modelo matemático prévio. Newton faz a mesma coisa. Né? Então, você tem uma espécie de invasão do esoterismo, e quanto mais esotérico é, quanto mais associado isso está a crenças e práticas ocultistas, às vezes de grande antiguidade, mais camuflada aparece e mais rigidamente se impõe, vamos dizer, o modelo ou o travesti, a camuflagem da ciência como uma atividade puramente composta de racionalidade e empirismo. Né? Então, isso quer dizer que a fraude estava na base, ela não é uma distorção da atividade científica. A própria atividade científica é concebida como fraude desde a sua origem na Royal Society. A Royal Society era uma sociedade esotérica, né? Mas esotérica para dentro e puramente racionalista científica para fora. Quer dizer, a ideia da ciência puramente racional e baseada em fatos, ela foi uma camuflagem desde o início. Então, sem isso não teria sido possível esta epidemia de fraudes. Quer dizer, se houvesse alguma intenção sincera de montar a ciência nessa base, então eles teriam que, de cara, abdicar das suas crenças esotéricas primeiro, não é isso? E não somente abdicar, vamos dizer, da teologia, do dogma cristão, etc, etc. Que no mínimo, tem uma estrutura muito mais racional do que essas coisas todas. Né? Mais ainda, uma coisa que só vai se tornar clara no século XX, com o nosso Mário Ferreira dos Santos, é que toda esta herança pitagórica que esses camaradas pretendiam impor, né, como fonte de uma nova civilização, todos eles tinham essa ideia muito claramente de criar uma nova sociedade, uma nova civilização, etc. Em base totalmente diferente da sociedade cristã. Todos eles se baseavam numa interpretação infantil do pitagorismo. Então, compreendendo, vamos dizer, os números somente no seu sentido quantitativo e não os números como formas lógicas. Isso aí praticamente nenhum entendeu. Né? Então, eles entendiam os números, sobretudo, como expressão da medição. Né? Se você vê o que é o sistema de Newton, é um sistema de medições que mostra o universo como uma máquina, um sistema mecânico, tá certo? Cujo funcionamento é explicado, então, inteiramente pelas suas medidas e proporções internas. Né?
O... Mas acontece que medida é comparação de uma coisa com outra. Né? E quando Pitágoras fala que os números são o segredo da realidade, ele se referia, sobretudo, ao número como expressão da forma interna dos objetos, ou da sua forma substancial. Quer dizer, o número é um símbolo condensador de uma forma substancial. Então, nesse sentido, se cada ente tem uma forma substancial interna, este ente é constituído de uma série de tensões internas que, idealmente, podem se expressar numa fórmula matemática. Tá certo? Mas se você esquece a ideia da forma interna, né, e ao contrário, você elimina, nessa época houve a eliminação da ideia de forma substancial, e as formas substanciais são substituídas por medições externas, então você tem realmente um mundo irreal, um mundo de puros modelos matemáticos que se sobrepõe ao mundo da experiência real e o sufoca. Então, é claro que tudo isso foi fraude desde o início. Não há nem meia justificativa racional para fazer tudo isso. Era realmente vamos dizer, o interesse de sociedades esotéricas e secretas que queriam criar uma nova casta sacerdotal constituída deles mesmos e impor as suas crenças ao mundo. Né? Então, com o tempo, esse elemento de desonestidade que é inerente à ciência moderna, ele vai crescendo, 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 até o ponto que não sobra mais nada. Quer dizer, o simulacro de racionalidade se tornou mais ou menos como era o antigo culto romano. Né? Quer dizer, que os sacerdotes romanos, quando eles faziam os ritos, eles olhavam um para o outro e piscavam. Estamos enganando os trouxas. Eles não acreditavam numa palavra que estavam falando. Né? E hoje em dia, quando você vê esse imenso sistema de interesses políticos, econômicos, sociais, que determina o rumo das ciências, então você vê, olha, a ideia mesmo da ciência como uma compreensão racional de fatos objetivos, ela é somente uma camuflagem. E hoje em dia essa camuflagem já não funciona mais. Ela funcionou durante muito tempo. No tempo de Kant ainda acreditava que o universo newtoniano era a pura realidade. Entendeu? Ele toma isso aí como se fosse, vamos dizer, o parâmetro de realidade para ele é o mundo de Newton. Né? Mas, hoje em dia, quer dizer, Newton já foi para o brejo, né? Einstein já foi para o brejo, a mecânica quântica é um mar de irracionalidade, né? Onde eles têm, vamos dizer, observam alguns fatos, e notam que esses fatos são repetíveis, mas eles não têm a menor ideia do que está acontecendo. Então, a ideia de uma explicação racional da realidade se substituiu à criação de modelos arbitrários. Quer dizer, a técnica do Galileu, de você inventar um mundo, então, se tornou disseminado. Eles têm milhões de mundos, milhões de modelos do universo concebidos conforme a cabeça desse ou daquele cientista. Desses modelos, cada um desses modelos só se sustenta na base de excluir os fatos que o contradizem. E cada grupinho se apega à sua concepção até o momento em que o volume de fatos antagônicos se torna grande demais, então exige um novo paradigma. É um negócio que vai com o Thomas Kuhn na estrutura da Revolução Científica, mostra que é exatamente assim. E as pessoas já aceitaram isso. Quando você pega o que é a obra do Karl Popper, por exemplo, é uma sistematização dessa mesma coisa que eu estou falando. Quer dizer, os nossos paradigmas são arbitrários, nenhum pode dizer que é verdadeiro, mas quando e nós só mudamos de ideia quando o número de fatos antagônicos se torna vistoso demais. Quer dizer, quando o vexame começa a aparecer demais, aí a gente consente em mudar um pouquinho. Né? Mas, em geral, só muda quando morre o defensor da teoria anterior. Max Planck já dizia que a ciência avança de funeral em funeral. Quer dizer, morreram os defensores da teoria antiga, então a gente pode fazer a teoria nova. Né? Mas hoje em dia já tem a defesa contra o funeral. Quer dizer,
o sistema da profissão científica ele já se garante contra a possibilidade do antagonismo. Então você tem um sistema de pressões, de intimidações, de boicote, de demissões, etc, etc. Onde o indivíduo, se ele quer subir na carreira, ou pelo menos permanecer na carreira, ele vai ter que aceitar muitas mentiras convencionais e dizer que aquilo é pura ciência. Isso aí é geral hoje em dia. Né? Então, um dos motivos pelos quais isso acontece é a própria fraude originária da ciência. Outro motivo é o seguinte, aqui é o da pergunta inicial. Qual é o padrão de moralidade e, portanto, qual é o padrão de integridade intelectual que você segue? Né? Você dizer que a ciência ela é fiel, vamos dizer, à razão e aos fatos, é claro que é uma explicação circular. Porque ela se autodefine como investigação racional dos fatos. Né? E qual é, vamos dizer, o padrão de honestidade e integridade a qual ela tem que, vamos dizer, prestar obediência? A própria investigação racional dos fatos. Então é como se dissesse, a ciência, qualquer que seja o conteúdo dela, ela é a única fiscal de si própria. Não existe nada acima dela. Ora, Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.